O nosso programa hoje está saboroso. As massas são uma excelente fonte de carboidratos, proteínas, fibras, vitaminas e minerais. E nós vamos mostrar para você o funcionamento de uma fábrica de massas caseiras. Este é o almoxarifado da fábrica de massas. Eu vou mostrar para você algumas das matérias-primas que são utilizadas na confecção de pratos deliciosos que você vai ver dentro de instantes. Ovos, sal, a fécula de batata e a farinha de trigo. E para que eu possa entrar no setor de produção, eu preciso vestir uma roupa especial. Vamos lá? Eu já estou pronto e você vai me acompanhar nessa fábrica de massas caseiras que é uma verdadeira delícia. A Rita Magalhães Marques é a responsável pelo setor de produção da fábrica. E ela é filha da fundadora dessa fábrica, a dona Maria Ofélia Magalhães Marques. A tradição passou de mãe para filha? É, desde novinha que eu acompanho a mamãe, né? Acompanhei desde o começo, do início da técnica, que foi lá em casa. A gente fazia uma coisa assim bem caseira mesmo. E os filhos todos ajudando. E o negócio foi crescendo e a gente foi então ampliando as instalações e melhorando também o processo produtivo, aprimorando as técnicas e tudo. Mas a receita é mesmo a de muitos anos atrás, né? A gente mantém a tradição mesmo original das receitas. E quando a matéria-prima sai lá do almoxarifado e vem para cá, para o setor de produção, ela recebe um tratamento especial. Aí a gente tem que ir lá, vou mostrar para vocês como que é preparada uma boa massa de macarrão. Então vamos conhecer agora. Você vai poder contar os segredos pra gente, os segredos de uma boa massa? Segredo eu não posso contar, mas um pouquinho eu posso falar. Nós vamos começar desde o principinho, o início da preparação dos pratos, das massas. Aqui ela vai começar a pesar os ingredientes, né? Que no caso é o ovo, a farinha de trigo e a água, tá? Então ela já está preparando ali, a gente vai começar agora no minutinho. Nós falamos da fécula de batata. Como é que é isso? É a batata desidratada, né? Então hoje a gente usa batata in natura, mas aí você tem que descascar, cozinhar, então tem um trabalho maior para poder fazer o nhoque no caso. Ou você pode usar a fécula de batata, que é a batata desidratada. Essa fécula a gente faz uma hidratação nela com água e ela então vira um pirê de batata, como se fosse a batata cozida mesmo na hora, né? Então aqui ela está pesando essa fécula já hidratada, com o ovo em pó que a gente utiliza, manteiga e basicamente isso. Ela agora vai pegar essa massa que ela está fazendo, bater na batedeira e levar para a máquina do nhoque. Se erra uma proporção de algum ingrediente, aí o nhoque não dá certo, né? Já atrapalha a receita. Né? E, por exemplo, ela colocou... Quais os ingredientes que ela colocou primeiro aqui? Depois ela está colocando mais. Ela colocou o queijo parmesão, a manteiga e a farinha de trigo agora por último. A massa já está no ponto, ela está sendo retirada pela Priscila e vai ser colocada nessa mesa, uma espécie de mesa. E em seguida ela vai ser colocada na máquina. Não é, Rita? Isso. A máquina, a função dela é só... Ela tira o trabalho da gente de enrolar e cortar na mão, né? Porque a consistência, o modo de preparo da massa é o mesmo que a gente faz artesanalmente. Só que quando você tem que produzir uma quantidade maior, você precisa de ter mais agilidade. Então a máquina serve para melhorar essa eficiência da produção. O sabor, a textura, continua o mesmo da receita do manual mesmo, como se ele estivesse sendo feito na casa da gente. O processo industrial não muda em nada, apenas ajuda. Apenas ajuda, isso mesmo. E a massa, ela é colocada nessa parte da máquina. E aqui ela vai ser cortada nesses bloquinhos pequenininhos, nessa partezinha pequenininha. Isso.
ela desce aqui nessa parte branca, né, e sai aqui embaixo nessas peneiras, e dali ela vai para a panela para ser cozida. E antes, eles vão pulverizando a massa, o nhoque já cortado com essa farinha de trigo. A farinha serve para não deixar ele grudar um no outro, porque como a massa é uma massa que tem uma liga maior, se cair um em cima do outro, ele gruda. Então, vai grudando, depois até perde a forma. Aí você perde o trabalho todo, tem que desperdiçar essa massa toda, né? Então a farinha serve só para isso, mas ela, do mesmo jeito que ela cai, a gente balança bem a peneira para não ficar com excesso de massa, de farinha na massa. Rita, você não fica enjoada de massa, absolutamente? Eu não. Nunca vai enjoar? Nunca. Eu como massa pelo menos 3 vezes na semana. Eu acho que massa não enjoa, porque tem uma variedade tão grande de tipos, de sabores, de recheios, de molhos, que não dá para enjoar, não. Certo. Bom, o nhoque sai daqui e vai para a panela. Olha, já está levando para a panela. Como é que é o seu nome? Ângela. Ângela. Mas por quanto tempo ele fica aqui dentro da panela? Só o tempo dele subir. Só o tempo dele subir, aí já está cozido. Fica só um minutinho aqui dentro. Que ele sobe rapidinho, né? Então a hora que ele sobe, escorre e vem para essa peneira para poder secar. Quer dizer, não é bem secar, é retirar o excesso de água do produto para poder então ser embalado. Agora nós vamos mostrar o processo de fabricação de uma outra massa muito procurada e muito saborosa, que é a massa da lasanha. A Edna já está colocando a farinha de trigo ali também, os ingredientes nessa máquina, para que esses ingredientes sejam batidos e depois dado prosseguimento nesse processo, né, Rita? Então ela colocou a farinha, agora ela está colocando os ovos, né? E vai colocar a água daqui a pouquinho. Então ela está homogeneizando a farinha com o ovo, vai colocar a massa e daqui, a hora que a massa atinge o ponto certo, ela passa lá para o cilindro para poder então cilindrar e cortar para poder cozinhar a massa de lasanha. E só os ovos já são suficientes para poder amolecer a massa, para dar... Os ovos é que dão a liga na massa, né? E agora a proporção da água ela vai dosando de acordo com a umidade da farinha também. Isso tudo a gente tem que ter uma proporção certa para poder a massa sair sempre no padrão desejado, né? Fica aqui uns 10 minutos batendo ou mais? Não, 5 minutos, é coisa rápida. Super rápido, né? É bem rápido. E ela vem pro cilindro agora, onde esse rapaz está trabalhando. Então, depois que a massa sai lá da máquina, ela vem para esse cilindro. Vai colocando então a massa aqui e vai formando já o que a gente conhece de lasanha, aquela massa já compacta. Aqui ele vai então laminando, passando várias vezes até adquirir a espessura desejada. A hora que deu a espessura, ele então vai cortar. Vai passando várias vezes, né, Rita, para poder atingir aquela coisa uniforme, homogênea. Isso. Então essa é a característica da massa laminada, né? Que é uma massa mais leve. Ela não é tão pesada quanto alguns outros tipos de massa, porque o sistema de fabricação é todo artesanal mesmo, né? E ela fica bem firme e atinge a espessura certa de acordo com a máquina. Ela é uma massa muito trabalhada. Então, isso torna a massa mais leve, mais saborosa também. E ela vai ficando mais branquinha? Vocês colocam mais farinha de trigo aqui ou simplesmente ela vai ficando normalmente assim? Isso é só a laminação mesmo que faz com que ela fique nessa cor. E depois ela vai ser fatiada. Agora a gente pode ir ali para ver ele cortar a massa, né? Vamos acompanhar. Você está vendo a fabricação de massa de lasanha. Agora a massa já começa a ser fatiada. E repare a precisão do rapaz que vai cortando a massa de lasanha. E ele utiliza uma medida que é esse
material aqui, olha. Como é que se chama esse? Há um nome especial para isso, não? Não, Sua medida aqui tem um nome, não? não. Tem não. Medida. Como é que é o seu nome? Reginaldo. Reinaldo. Reinaldo, mostra pra gente como é que você faz aí agora. Ele pega, deixa eu pegar aqui, ó. Ele vai mostrar pra gente como que ele vai cortando, fatiando a massa da lasanha depois que ela sai da máquina. Olha, ele vai medindo. E tira as beiradinhas pra ficar bem certinho. E utiliza uma espécie de régua para ir marcando os locais direitinho do corte. Em seguida ele coloca uma espécie de tabletinho para ir cortando a massa. E eu fiquei sabendo que algumas pessoas pedem um tamanho especial, né, Reinaldo? E às vezes tem que fazer um tamanho maior. Sempre tem pedido diferente de massas maiores, 30 por 40, 20 por 30. Daí a gente tem que fazer sempre do jeito que o cliente gosta. Você lembra de um tamanho enorme que você chegou a fazer, o maior? 30 por 40. 30 por 40 centímetros. Ele vai colocando uma fatia sobre a outra. O interessante é que não gruda uma fatia na outra, né, Rita? Vai ficando, a textura da massa é mais seca. A Rita está explicando que a textura da massa é mais seca, portanto não há o perigo, não há o risco de as lâminas se unirem. Parece uma massa de modelar, não é, Rita? E olha, já podemos visualizar como vai ficar mesmo a forma final da massa de lasanha. Reinaldo, mostra só um aqui pra gente. Como é que ela fica, olha. Fica bem bonita, gostosa para todo mundo apreciar e comer. Rita, a massa já está sendo cozida, ela deve ficar por quanto tempo aqui? É questão de segundos também. Essa aqui ela está colocando agora e essa de cá ela já está tirando da água. Então ela vem para essa mesa de cá para ser embalada uma a uma, intercalada com as folhas, né, plásticas. Nós percebemos que são muitas etapas, mas são rápidas também. Não fica muito tempo parado na panela, não fica muito tempo na máquina, amassando. Tem que ser tudo rápido, porque a massa cozida demais, ela sai do ponto dela, ela não fica agradável, né, saborosa. Então tem que ser tudo bem rápido mesmo e também para poder dar produção, né? Quando ela sai da panela, Rita, ela vem para essa água aqui. E qual o objetivo mesmo de ela ficar sendo banhada? Esfriar a massa, né? Porque ela sai quente lá, então para ela não passar do ponto de cozimento dela, ela vai ser resfriada e então embalada. Podemos perceber, são embalagens plásticas. E eles colocam uma fatia em cima, uma parte de plástico em cima e outra embaixo. Toda intercalada com as folhas plásticas, né? Para que elas não fiquem grudadas. Grudar, porque se colocar uma massa em cima da outra, ela gruda e você não consegue separar depois. É uma precisão fantástica das pessoas que trabalham aqui, porque elas conseguem cortar bem certinho, depois na hora da embalagem também, a gente percebe que vai formando um tablete. A gente tenta fazer o mais padronizado possível, apesar de ser tudo muito manual, a gente ainda consegue ter um padrão mais ou menos homogêneo, né? Dali já vai para o refrigerador. Dali elas embalam, pesam, né? Na outra mesa ali, e embalam no saquinho e vão para a câmara de resfriar. Ali é o local onde eles pesam a massa da lasanha. E estamos vendo essas massas de outra cor, no caso verde. É a mesma massa de lasanha? A massa verde, ela leva espinafre, né? A gente tem a de beterraba, que fica vermelha, tem a laranja, que é com cenoura. Então tem uma grande gama aí de produtos que você pode adicionar, né, na receita básica, fazer um produto nutritivo e com um colorido diferente que dá um toque especial na massa, né? No caso, só o espinafre já é necessário para ficar essa cor, para dar essa cor verde. Não é necessário
Não é necessário colocar corantes, não. Não. Só o espinafre dá coloração. O produto in natura, ele é muito bom. A beterraba é ótimo para colorir a massa também. Então, a gente procura manter o mais natural possível, né? Poder ficar nutritivo mesmo, né? Certo, depois vai para o freezer. Aqui a gente tem um pacote já dela embalado, né? Olha o pacote embalado da lasanha. Depois de todo aquele processo que nós mostramos para você, ele fica assim. Então daqui ela vai para a câmara de resfriar e aí no dia seguinte ela às vezes até no mesmo dia, dependendo do horário, ela sai para os clientes, né? Para as lojas e vários clientes que compram da gente. E a validade é longa, curta, média? Na verdade, são 5 dias dela resfriada. Agora, congelada, ela dura 3 meses. Depois é só degustar. Aí prepara um bom molho, faz um bom recheio e monta uma bela de uma lasanha. Rita, e quais são os outros produtos que vocês têm aqui na fábrica? A gente tem capelete, tem ravioli, tem canelone, rondelli, tortas, tem talharim também. Então posso mostrar para vocês fazer o capelete. Então vamos mostrar o capelete, que é também uma das variedades dessa fábrica de massas caseiras, também com espinafre. Esse branquinho aqui é o capelete de queijo. E esse verdinho é o aiolote, que ele é massa com espinafre e recheio de ricota, nozes e passas. E aquele é a massa branca com recheio de queijo, né? Então ela corta aquela rodelinha ali e recheia um a um. Vamos ver aqui o canelone. E os molhos também do rondelli. Bom, então esse aqui é uma bandejinha do rondelli, né? E esse de cá é o canelone. Né? Então a gente tem várias opções de recheio, várias opções de massa. Pode fazer com a massa branca, com a massa verde, né? Vamos mostrar os recheios? Esse aqui, por exemplo, é recheado com o que, Rita? É recheado com ricota, espinafre e nozes. Né? Ricota, espinafre e nozes. Isso. Agora sim nós vamos conhecer os molhos. Tá. Nós vamos subir. Rita, e é verdade que o molho pode mudar o sabor da massa? É verdade, sim. Porque não adianta nada você ter uma boa massa e não ter um bom molho. A mesma coisa, o contrário. Você ter um molho maravilhoso com uma massa que não está saborosa. Então, tem que ter a combinação perfeita dos dois, né? Tudo tem que ser muito bem feito para o produto final sair legal. E você sabe me explicar se é o molho que engorda e não as massas, como as pessoas costumam dizer? Porque as pessoas acham que a massa é que faz engordar, mas na verdade seria o molho, o vilão da história. Você pode até fazer uma massa menos calórica, com a farinha de trigo integral e usar o ovo sem colesterol e tal, mas o forte mesmo, o que engorda mesmo, o que eleva colesterol é o recheio. Você tem que procurar colocar recheios menos gordurosos possíveis, né? E o molho com os ingredientes também mais na linha light, né? Quais são as dicas para que uma massa fique no ponto, Dora? Olha, a massa tem que ser bem cozida, né? Não pode passar do ponto. 1 quilo de massa para 5 litros de água. E aí não pode, tem que ficar no ponto certo, nem cozida demais e nem sem crua, né? Aí é o ponto da gente. Você, como cozinheira, deve ter alguns segredos guardados aqui na manga. Sua manga tá curta, mas não tem problema. Quais são eles? Conta um pra gente. Não, o segredo aí é nosso, né? Qual o molho mais diferente ou difícil que você já preparou alguma vez? O funge. Molho o quê? Molho funge. Molho funge. Como é que é esse molho? É com champignon seco. As coisas, ele é muito bom. Muito gostoso. É bom. Obrigado, Dora. E há um site
Nesse site você pode obter mais dicas, já que a Dora quis contar uns segredos ali, você vai encontrar algumas dicas muito legais no site dessa empresa aqui. Qual que é o site, Rita? É www.massasterne.com.br. www.massasterne.com.br. Isso. E lá, o que mais as pessoas vão encontrar, o internauta vai encontrar nesse site? Além de dicas para poder fazer uma comida gostosa. Lá ele vai achar o endereço das lojas franqueadas, né, que a gente tem. Vai achar informações sobre a história da fábrica, como que surgiu a Terne, né, desde a criação dela. E vai achar também dicas, né, para você ter uma boa massa, para você preparar um bom prato de massa. E o telefone da fábrica, das lojas. E depois, futuramente, vai ter também mais algumas novidades que a gente ainda está preparando para incrementar mais o site. Depois é só se deliciar com as novidades também. É, isso aí. Depois que nós mostramos a você todo o funcionamento dessa fábrica de massas, eu vou deixar você com água na boca e morrendo de fome. Espero que você agora tenha aquele tempinho agradável para poder fazer sua comidinha gostosa, comer uma massa, saborear uma massa deliciosa. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá!